Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, Basílica dedicada a Maria, Mãe de Deus. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Amados e amadas de Deus, já ouvimos esse texto tantas vezes. Jesus, que está na região de Cesareia de Filipe, ali pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quer dizer, quem os homens dizem que eu sou? Então os discípulos respondem. Uns pensam que Jesus é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, outros ainda que é algum dos antigos profetas. Colocam Jesus na perspectiva dos grandes profetas do Antigo Testamento. E Jesus pergunta agora para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro responde que Jesus é aquele que o Antigo Testamento esperava, que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados e amadas de Deus, Pedro dá um salto de qualidade. Pedro mostra que Jesus veio da parte de Deus, que ele é o Filho de Deus presente no meio dos homens. E Jesus chama então Pedro de feliz porque foi o Pai que lhe revelou isso. Não foi nenhum ser humano, mas foi o Pai que lhe revelou que ele, Jesus, é o Filho de Deus, e dá a missão a Pedro. Pedro é aquele que deve confirmar os irmãos na fé. Pedro é aquele que tem na igreja a missão de ligar e de desligar. Mas Jesus vai dizer depois, sim, que ele é o Messias, mas que ele é o Messias servo, que ele deve ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos mestres da lei, deve ser morto e ressuscitar. Amados e amadas de Deus, ele é o Messias servo, Messias servidor, o Messias que veio para fazer da vida um dom de amor, um dom de serviço. Pedro então vai objetar: Pedro não quer que seu mestre morra. Senhor, que isto não te aconteça, que não te aconteça tal coisa. E Jesus vai ser duro com Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Pedro, querendo salvar Jesus, não querendo que Jesus morra, Pedro não está pensando segundo Deus, mas está pensando sim segundo a lógica dos homens.
Amados e amadas de Deus, que nos encontrarmos com esse texto hoje, nos ajude hoje também a termos sempre diante de nós uma imagem bonita de Jesus, percebermos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o Messias que veio fazer da vida um dom de amor, um dom de serviço pela nossa salvação. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Maria, Mãe de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.